E hoje eu quero entrar na vida de Jacó quando Deus começa a pelejar por Jacó. A primeira parte que nós aprendemos é Jacó que tem uma promessa, é Jacó que tem um chamado de Deus, mas um Jacó que quer fazer a coisa do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. Agora aqui nós veremos Deus entrando na história de Jacó, Deus lutando por Jacó. E aqui no capítulo 28, na fuga de Jacó, é o momento em que Deus entra na peleja pela história de Jacó. E diz assim um texto, quem encontrou diga amém. Amém. O telão também está aqui. Diz assim o texto: e partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, repita assim, tendo chegado a certo lugar. Só até aí. Ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma pedra do lugar e fê-la por travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que era posto na terra, e era posto uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e fareis voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu hei de me referir. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus e a porta dos céus. Amém? Queridos, quando eu leio essa entrada, esse momento em que Deus começa a lutar, a combater pela vida de Jacó, a misericórdia de Deus ela é tão grande que, mesmo eu aprendo isso com Max Lucado em uma das suas obras, acho que é Derrubando Golias, que eu aprendi isso com ele, que a nossa infidelidade não anula o pacto de Deus. Mesmo sendo infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel. Isso é misericórdia de Deus. E na vida de Jacó atribui-se à misericórdia de Deus tudo que estava acontecendo. Porque nesse primeiro encontro de Deus com Jacó, aqui há uma reviravolta na vida de Jacó. Há uma reorientação. Ele é reorientado. Mas antes de Jacó ser reorientado, Deus se revela. E quando Deus se revela, algumas coisas, eu anoto que algumas coisas sensacionais acontecem. A primeira coisa que acontece, nós lemos, é o seguinte: quando Jacó chegou em certo lugar. Note que inicialmente o lugar que Jacó chega é um lugar comum, é um certo lugar, é um lugar desprovido de status, é um lugar desprovido de algo marcante. Mas é interessante que ao final da revelação de Deus, aquele lugar, Jacó diz que aquele lugar, a partir de hoje, vai ser chamado Casa de Deus. Por quê? Porque primeira coisa que eu aprendo, irmãos, quando Deus começa a pelejar pelo homem, quando Deus começa a pelejar pela vida da pessoa,
Lugares comuns se transformam em lugares especiais. Pessoas comuns se tornam pessoas especiais. Não, para Deus, não é preciso você ter tido antecedente, pessoas que vieram antes de você, que tenha status, que tenha cacique, que tenham nome. Não, Deus não precisa disso para mostrar quem Ele é na tua vida. Porque a primeira coisa, quando Deus começa a se revelar, quando Deus se manifesta na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é que lugares comuns se tornem lugares especiais. Se tornem lugares especiais. A primeira coisa que nós temos que aprender é o seguinte: Deus não precisa de um ambiente que tenha um nome para se revelar quem Ele é. Porque não é o ambiente que faz Deus ser Deus. É Deus que faz o ambiente se tornar um ambiente especial. E eu já libero uma palavra para a sua casa. Se lá está bagunçado, se lá está tudo avesso, se lá está complicado, quando Deus vem, Deus torna um lugar comum, um lugar bagunçado, em um lugar especial. Porque quando Deus manifesta no lugar, Ele marca aquele lugar. Aleluia! Irmãos, é tão interessante que quando uma das cidades mais procuradas quando você viaja para Israel é Nazaré. Por que Nazaré? Porque Nazaré é onde Jesus foi criado. Foi ou não foi? Foi. Na Galileia. E é interessante que começa, quando você lê na Bíblia, caça Nazaré no Antigo Testamento. Caça Nazaré sendo descrito ou referido nos livros de historiadores. Flávio Josefo, por exemplo. Nazaré, no Antigo Testamento não se falava de Nazaré, não, até que um dia o Salvador do mundo é criado naquela terra, como criança, cresce naquela terra. Então hoje todo mundo fala de Israel, lembra de Cafarnaum, se lembra de Tiberíades, mas também se refere a Nazaré. Sabe por quê? Porque não importa se o lugar é desconhecido, se o lugar não tem prestígio algum, se Deus visita aquele lugar se torna em um lugar especial. Aleluia! Quando eu leio a história de Jacó, eu começo a entender isso daqui. Quando Deus pisa em algum lugar, quando Deus se manifesta em algum lugar, não interessa quem você é e deixa de ser. O que começa a marcar é o que Deus fez naquele lugar. E Jacó disse: esse lugar, que era um certo lugar, a partir de hoje é chamado casa de Deus, porque as janelas do céu se abriu sobre esse lugar. Aleluia! Eu profetizo que as janelas do céu se abrirão sobre a tua história também. Eu profetizo que as janelas do céu se abrirão sobre a tua história também. Esse mesmo Deus que se revelou a Jacó é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E Ele falou para Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu faço parte dessa nação bendita. Eu faço parte dessa revelação. Eu sou essa nação bendita, que por causa de Jacó, por causa de Abraão, por causa de Isaac, nasceu Jesus. E por causa de Jesus, eu fui liberto pelo poderoso sangue do meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus. E o mais interessante de tudo isso é o seguinte, que além de Deus Ele se revelar, além de Deus Ele transformar lugares comuns e transformar aqueles lugares em lugares especiais, Deus Ele se faz conhecido. Quando Deus se manifestar na sua história, Deus vai te marcar. Você não entendeu, só a Paola que entendeu. Quando Deus se manifestar na sua história, Deus vai te marcar. Aleluia! Ele te marca, você vai saber quem te marcou. É Ele. E é interessante que quando Deus se faz conhecido, quando eu fui pegar o meu tablet, já estava descarregado, aí eu estou aqui no celular aqui, velhinho, né? A letrinha desse tamanhozinho. A primeira coisa que eu vejo aqui é a seguinte, é que quando Deus se revela, quando Deus se faz conhecido,
É Deus que coloca a escada. Você não entendeu? Não é o homem que coloca a escada, quem coloca a escada é Deus. Quando Deus se revela, Deus coloca a escada. É Deus que se une ao homem. É Deus que vem ao homem. Não é o homem que vai a Deus, porque o homem por si só não consegue chegar a Deus. O homem é pecador. O homem está em delito. O homem está distante de Deus por causa dos seus pecados. Por isso Deus, naquela visão, Jacó em sonho, ele vê uma escada que desce do céu. Uma escada, quando ela desce do céu, ela é colocada na terra. Deus, ele vem até você. Deus, ele vem até você. Eu tenho uma palavra para você que hoje, Deus vai visitar a tua história. Deus vai visitar a tua história. A escada quem vai colocar é Ele. A escada quem vai ligar vai ser Ele. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é você que coloca a escada e vai até Deus. Não, é Deus que vem até mim e que vem até você. Eu sinto em dizer para pessoas aqui hoje, Deus virá na tua história, Deus virá e se manifestará na sua história, Deus virá e manifestará e se revelará na sua história. Ele colocará a escada e vai dizer: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu acho mais interessante de tudo isso é que Jacó, ele, além dele ver a escada sendo colocada, ele vê detalhes do que estava acontecendo naquele ambiente. Ele vê anjos subindo e descendo por aquela escada. Quando você começa a entender isso, você nota que aquela escada é muito mais do que uma escada que liga o céu à terra. Ela não é somente algo que liga o santo ao profano. Lembrando das minhas aulas de fenomenologia religiosa. Muito mais do que ligam o santo ao profano. Quando os anjos estão subindo e descendo, Deus está dando um recado. Quando Deus se liga a algum lugar, Ele traz o ambiente do céu para a terra. Você não entendeu? Quando Deus se liga a algum lugar, Ele traz o ambiente do céu aqui para a terra. Ele diz que aonde tem inferno vai se tornar céu. Aonde tem desordem, os anjos de Deus vão subir e descendo. Os anjos estão dizendo o seguinte: ei, quando Deus se liga em algum lugar, Deus traz o céu à terra, Deus se vem até a terra. E aonde Deus está, os demônios têm que ir embora, as enfermidades vão embora, toda maldição tem que ir embora, porque o céu veio até nós. O céu veio até nós. Quando o céu vem até nós, é muito mais do que Deus falar: eu estou aqui. É Deus dizer: eu estou aqui para transformar o seu mundo. Meu irmão, a Bíblia é tão sensacional, que quando nós lemos, nós vamos lá no Evangelho de João. Eu estou falando aqui em Gênesis capítulo 28. Mas quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 50, 51 e 52, eu vejo Jesus se encontrando com Natanael e Jesus fala assim: eis aí um israelita em que não há dolo algum. De onde tu me conhece? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ele disse: tu és o Messias. Ele virou e disse: não se admires, porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores tu verás. O Filho do Homem sendo colocado sobre a terra, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe quem que é a escada? Jesus. Sabe quem é a escada? Jesus. Jesus é a escada que te liga a Deus. Jesus é a escada que vai mudar o ambiente da tua casa. Jesus é a escada que vai mudar a tua história.
Meu irmão, notem aqui Deus que vem até o homem. É a Bíblia que diz que Deus que nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5,18. Porque o 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Glória a Deus. Você não está aqui essa noite porque você veio pelas suas próprias pernas. Foi Deus que te trouxe aqui. Você não chegou aqui por conta própria. Você veio aqui para ouvir uma palavra. Deus te trouxe aqui para falar com você. A escada está posta ao seu favor. A escada é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem crente aqui nessa noite, meu irmão? E prossegue a história. Além da escada ser posta, além de Deus trazer um novo ambiente, quando Jacó olha quem estava perto dele, o Senhor. Meu irmão, isso na Bíblia é o mais sensacional de tudo. É um Deus que vem até o homem. Não é um Deus que cria, segundo o que diz o deísmo, é um Deus transcendente, mas não imanente. É um Deus que está para lá, que criou e se vira. Não, quando eu leio na Bíblia, é um Deus que está perto do homem. E que está tão perto do homem, que o seu próprio Filho se encarna e morre pelo pecado do homem. A certo ponto que o homem hoje, é por isso que a palavra de Deus ela muda o homem. Tem gente cheia de dinheiro, irmão, querendo ter a alegria que você tem. Tem gente podre de rico querendo a certeza, a esperança que você tem. Tem gente morrendo para ter paz e não tem. Sabe por que você tem? Porque Deus trouxe ela para você, ela nasceu em você por causa de Jesus. Deus veio até você, Deus veio até você. Meu Deus. Olha, tem mais. Além de Deus se revelar, além de Deus vir até o homem, além de Deus mudar o ambiente, transformar o ambiente profano em um ambiente celestial, Deus ele faz mais. Deus ele faz pacto com o homem primeiro. Versículos 13 a seguir, o próprio Senhor disse, o próprio Senhor que disse, antes que Jacó falasse qualquer coisa, antes que Jacó prometesse qualquer coisa, o Senhor vira e diz, perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias. E Deus diz assim no versículo 15, eis que estou contigo, olha a palavra de Deus, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, e não te desampararei, até cumprir aquilo que eu estou te falando. O Senhor tem uma promessa na sua vida? Quem crê que Deus tem uma promessa na sua vida? Não é promessa enlatada não, meu irmão, é promessa de Deus. Não é promessa que tem prazo de validade não, é promessa de Deus. Eu tenho uma palavra para você, Ele não te desamparará até cumprir aquilo que Ele prometeu. Não estou utilizando jargão aqui, estou falando de Bíblia. Se Deus lhe prometeu, Ele não vai te desamparar até acontecer aquilo. Pastor, mas eu acho que já era, porque o negócio aqui está mais ou menos assim, 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 assim. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. Sabe o que o termo quer dizer aqui, que aquele que prometeu é fiel? É porque Deus é digno de confiança.
E o salmista ele vai ilustrar mais ou menos o que eu quero te dizer aqui no versículo 4 do Salmo de número 23. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra, eu não temeria, porque tu, a tua vara e o teu cajado. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Não importa o ambiente que eu estou, o que interessa é quem está comigo. E aquele que está comigo é poderoso, ele tem vara, ele tem cajado. Ele tem vara, ele tem cajado, ele tem vara, ele tem cajado. Ele é fiel. Aí, Jacó, a primeira coisa que mostra quando Deus se encontra com o homem começa a mudar os comportamentos, irmão. Esse evangelho de festa na hora que acaba os balões estouram e vai tudo embora, isso não é conversão. Porque quando Deus se revela, quando Deus se manifesta, o homem, as perspectivas do homem começam a mudar. O mais interessante, eu disse que aqui Deus começa a lutar por quem? Por Jacó. O que Jacó colocou como travesseiro? Ele usou o quê? Pedra. Aí você pergunta, pastor, por que logo uma pedra? É porque o que tinha para deitar? Não, meu irmão. Porque Jacó até ali estava entendendo que ele tinha que lutar. Por que Jacó, depois que ele pega a revelação, ele pega a pedra, ele derrama azeite sobre ela? Sabe por que ele colocou a pedra debaixo do travesseiro, como travesseiro? Porque se ele fosse acordado por alguém, ele tinha uma arma de defesa. A pedra era para ele se defender. A pedra era um instrumento para ele fazer o quê? Acordou com pressa, ele tem uma... É a mesma coisa de colocar um revólver do lado da cama. Apareceu, eu vou sentar o dedo. Jacó colocou aquela pedra ali para isso. Só que quando Deus se revelou, Jacó pegou a pedra e começou a derramar azeite e dizer, quem vai me proteger a partir de hoje é o Senhor. Se eu creio que Deus é o meu Deus, eu tenho que crer que Ele também me protege. Eu tenho que crer que Ele também me guarde. Que Ele me guarda, eu tenho que crer. Então ele derrama azeite, ele começa, ele entende o que o salmista diz. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Escuta aqui. Uma das coisas mais difíceis dos cristãos modernos entender que hoje, atualmente, é entender que o seu diploma não vai resolver os seus problemas. É entender que o seu dinheiro não vai resolver o seu problema, que o seu plano de saúde não vai resolver os seus problemas todos. Você tem? Maravilha. Você tem um dinheiro? Maravilha. Mas só que vai chegar uma hora que eles não vão resolver mais. E é nessa hora que o cristão snowflake, flocos de neve, o cristão Nutella, o cristão galinha de Angola, trofac, ele entra em colapso. E ele já chega para o pastor e fala assim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falo assim, não faça nada, aquieta-te e deixa Deus fazer. Meu irmão, todo dia eu aprendo isso. Mas eu acho que eu já cresci um pouquinho. Tem hora que você olha para frente e você olha uns negócios assim. Você quer saber? Jesus, é contigo. Não vou deixar de dormir por causa disso não. Não vou deixar de viver por causa disso não. Satanás, tá rindo da minha cara, né? Jesus, vai lá e resolve para mim. Porque o Senhor pode, eu não posso. Eu sirvo o Senhor e o Senhor cuida da minha história. Nós devemos entregar as nossas armas para Ele. A nossa zona de conforto. E começar a dizer para o Senhor, Senhor, cuida de mim. E o mais interessante que
Eu encerro aqui agora, porque semana que vem nós vamos aprender Deus tratando com Jacó através de Labão. Deus moldando o caráter dele. Que Deus permite fazermos prova dele. Irmãos, tem hora que eu penso assim, quem sou eu para dizer para Deus assim, Senhor, se o Senhor... E não é que Deus aceita. Deus aceitou Gideão, meu irmão. Eu acho que Gideão estava caçando um motivo para não ir, né? Porque ele chega assim, Senhor, é o seguinte, eu vou pegar digamos assim, eu vou pegar um lençol, eu vou colocar lá no meio da grama. Eu vou acordar amanhã, se o Senhor está comigo mesmo, Senhor, eu vou acordar, o lençol vai estar seco e em volta tudo molhado. Ele acorda no outro dia, lençol seco, tudo em volta. Ele fala assim, Senhor, mas se o Senhor for comigo de verdade... Ele estava caçando um motivo e falou assim, eu não vou mandar você não. Senhor, se o Senhor estiver comigo de verdade, vai acontecer o contrário. O lençol molhado em volta. Ele estava orando assim, Senhor, tomara que não aconteça. Ele chegou lá, lençol molhado, e em volta seco. Jacó, ele vira para o Senhor e diz assim, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor for comigo, nessa jornada, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor prosperar na minha vida, se o Senhor me guardar, e outra, se o Senhor me trouxer em paz de volta depois, o Senhor será o meu Deus, e tudo quanto tenho eu darei dízimo. Jacó, Deus se permite ser provado pelo homem. Provado em que sentido? Dizer, Senhor, eu quero ver o que o Senhor pode fazer, mas eu vou ser um crente diferente. Porque quando o crente faz isso, o crente faz, Deus se revela, mas ele tem que mudar de nível de espiritualidade também. Porque tem muita gente querendo ser curado e continua nos mesmos pecados. Tem gente querendo ser renovado para continuar reclamando na igreja. Tem gente querendo ser cheia do Espírito Santo só para ter uma obesidade espiritual. Só para encher, para mais nada. Olhe bem, quando Deus se revela, peça a Deus que mostre o que pode fazer na sua vida, mas fala com ele, Senhor, mas eu vou ser um crente diferente também. Eu vou testemunhar, eu vou falar das suas maravilhas, porque eu tenho que trazer na minha vida o Deus que se revela, o Deus que muda. Por quê? Porque Jesus, ele cura 10 leprosos, mas só um volta para agradecer. E ele vira e pergunta, não foram 10 curados? Aonde estão os outros 9? O cara falou assim, eu sei lá, Jesus, eu só sei que eu voltei. E Jesus virou e disse, vai, e a tua fé te salvou. Muda a sua conduta, muda a sua estrutura, muda as suas bases, porque Deus se revelou a você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Fique em pé.